Oi, pessoal! Estamos de volta depois de muito tempo. Nosso último JMA foi em 2024. Estamos de volta com o nosso podcast 2025, JMA, Juventude Marista em Ação. Estamos muito felizes de estar voltando agora nesse tempo junino. Olha aqui o look. Antes de tudo, deixa eu explicar o meu look, né, pessoal? Aqui na escola, hoje é de festa junina para os pequenos. Então, eu, como uma boa nordestina, preciso virar caráter, né, para uma festa junina. Então, por isso que eu tô nesse look aqui bem legal. Mas o tema que a gente vai falar hoje não é sobre festa junina, é sobre um tema muito importante que tem muito a ver com a campanha da fraternidade esse ano, que o tema é Fraternidade e Ecologia Integral. Nós vamos falar um pouquinho sobre a COP30, Conferência das Partes, que vai acontecer esse ano em Belém do Pará, aqui no Brasil. Então, virão delegações do mundo inteiro para cá para discutir sobre ações climáticas e sobre o nosso meio ambiente. E para isso, nós trouxemos dois convidados, dois jovens muito legais, engajados aqui na escola. Nosso primeiro convidado, ele é representante de turma, sua comida preferida é lasanha, o livro que ele mais gosta de ler é a Bíblia, o filme preferido dele é Avatar 2 e a sua palavra, né, a palavra que te representa, a frase que representa ele é João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nosso convidado, Hugo, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito feliz de estar participando deste podcast, muito feliz de ter sido chamado aqui. Meu nome é Hugo, sou representante de turma, como ela trouxe aqui, e fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Olá, meu nome é Giovana e eu sou do nono A e fiz parte da COP30 daqui do Marista. E aí, gente, deixa eu apresentar a Giovana, ela já se apresentou, mas a nossa convidada, ela gosta, a sua comida preferida é macarrão, o seu gênero de livro preferido é drama, o seu filme preferido é Enrolados e a sua música preferida, que ela mais gosta de escutar, é louvor. Então ela já se apresentou, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos muito felizes, é o nosso primeiro podcast desse ano. A gente deu uma atrasadinha, mas estamos aqui, pessoal. Bom, como eu falei, o tema esse ano, né, desse podcast é sobre a COP30, que vocês estão vivenciando um projeto que está acontecendo aqui na escola, né, em toda a rede Marista, né, Marista Brasil, e que começa desde a sala de aula, né, com os conteúdos, com toda essa temática. Depois a gente tem uma simulação. A gente tem as pessoas como observadores, alunos e professores, delegações, né? Temos uma etapa que vai acontecer como uma etapa regional para discutir também sobre esses assuntos e depois uma etapa que vai ser de forma nacional. No caso, vocês dois foram escolhidos para estarem presentes, que vai acontecer lá em Belém do Pará. Então, vocês vão com a articuladora Lara. Em novembro, né, vamos fazer essa viagem. Eu gostaria de saber como é que foi essa seleção, como foi esse convite para vocês? Já aceitaram logo de cara, ficaram preocupados, como foi? Foi incrível receber essa notícia, né, participar desse evento. E eu jamais, né, não esperava que me chamassem para participar e fiquei muito feliz por essa oportunidade. Eu também fiquei extremamente feliz de poder representar essa instituição. Fiquei muito feliz de ter sido escolhido para essa missão. E, como eu disse, eu fiquei extremamente feliz, já aceitei logo de início. Minha mãe ficou um pouco receosa, mas tá tudo certo. Foi tranquilo. Tranquilo. Os pais ficam bem preocupados, porque o Pará é bem longe, né? E uma semana também. Uma semana longe. Vocês vão ficar uma semana lá. Sim, e eu fiquei preocupado também com a questão do Enem. Verdade. No mesmo dia. Mas assim, acho que vai ser uma experiência muito importante assim, para vocês, né? Antes da gente já ir de fato na viagem, falar um pouquinho, eu gostaria, Giovana, que você trouxesse para a gente, você do novo ano, né? E você vivenciou a simulação da COP. Então, a gente teve aqui, pessoal, uma simulação onde participaram, foram 6 delegações, se eu não me engano, né? Então,
eles vestiram a camisa do país, a gente teve a parte da imprensa, da ONG, né? Trouxeram as cartas de compromisso, tivemos uma mesa avaliadora, né? Eu queria saber como foi esse momento, como que foi a experiência, né? Teve debate, não teve, o que vocês discutiram? Foi muito legal, foi incrível também participar, né, na COP30. E eu aprendi, né, com a COP30 que requer muita responsabilidade e importância nesse projeto, nesse trabalho em grupo, em equipe. Teve discussões, como é que foi? Fala aí. Teve discussões, debates, teve bastante debates, né, entre o meu país, que era a Arábia Saudita, contra outro país também. E assim, como que foi, como você se sentiu nesse dia? Porque a gente levou super a sério, né? Eu, no caso, por ser cerimonial, então chamava os países, tinha mesa avaliadora, vocês ficaram nervosos, como foi? Ficamos nervosos e foi muito legal também. E assim, deu bastante, pra mim, que eu falei lá na frente também, deu bastante medo, sabe, nervoso, assim, de ter que ir lá na frente, falar e representar ali uma parte do meu país. Que é uma responsabilidade, né? Sim, com certeza. Muito importante também, foi um dia muito importante. O Hugo não participou, né, como ensino médio, a proposta era mais para o novo ano, mas também está super ligado aí no funcionamento de como funciona uma COP, quais são as discussões, né, Hugo? Sim, com certeza. Assim, eu gostaria muito de ter participado, inclusive com os itinerários formativos, a gente ia fazer um evento como esse, mas acabou sendo transferido para os novos anos. Mas gostaria muito de ter participado, acredito que tenha sido uma experiência sensacional para os novos anos. Foi muito também, né? Muito importante. Sim, uma experiência super bacana. Você representar um país, uma instituição tão séria, federativa, como é a simulação da COP, e é muito importante que a gente entenda que os jovens devem estar engajados nessas questões, eles devem estar inteirados do que acontece no mundo. A geopolítica é muito interessante. E assim, né, a COP30, ela discute temas muito relevantes, né? E dessa COP30 que saem vários outros compromissos dos países para as questões das ações climáticas, sobre o meio ambiente, né? A campanha da fraternidade casou muito com isso esse ano, porque ela vem falar de uma ecologia integral. Não tem como a gente falar de meio ambiente sem a gente falar de civilização, das nossas ações como seres humanos, né? Então isso casou muito. Para vocês, assim, vocês que têm estudado mais sobre o assunto, em sala de aula, pesquisado, para vocês, nessa discussão da COP30, quais são os assuntos que serão mais relevantes para a discussão? Eu acho que, para mim, a questão da mudança climática. Acho bem importante a questão da mudança climática. Eu acredito que, só para trazer uma contextualização, durante os itinerários formativos que eu acabei de citar, a gente fez uma produção de artigos científicos durante o primeiro e segundo trimestre, que passou agora a gente vai estar de férias, e vai retomar isso no terceiro trimestre também. A gente fez como se fosse um artigo científico, então a gente fizemos produções a respeito de questões climáticas. Então, alguns grupos ficaram com questão de poluição do ar, poluição de recursos hídricos, diversas questões climáticas. E, especificamente, o meu grupo foi responsável por como a Revolução Industrial impactou e gera impactos diretamente nas questões climáticas atualmente, impacta no clima, no aquecimento global, especificamente. Então, para mim, particularmente, que estou inteirado nesse assunto, eu acredito que a questão mais relevante a ser tratada na COP30, nessa reunião de países que vai acontecer em Belém do Pará no mês de novembro, eu acho que vai ser a questão do aquecimento global. E eu acredito que os países devem estar bem inteirados e as comissões devem estar bem inteiradas do que é esse assunto tão importante que reverbera nesse mundo e tem sido tão comentado mundo afora. Eu acredito que é isso. Eu acho importante vocês, como jovens, né, também trazer isso, né, para o ambiente escolar, começar a refletir um pouquinho mais sobre isso, né. Eu acho que um desses momentos, dessas etapas que vocês estão vivenciando, que é essa viagem, né, é mais para isso, para esse momento de troca, para vocês terem esse conhecimento, essa experiência de como funciona nos outros lugares, né.
vocês vão ali para um lugar que é um lugar bem quente, né? Tem outro modo de viver, né? Então pensar, refletir um pouquinho sobre isso, né? Aí falando um pouquinho sobre essa viagem que vocês vão fazer, eu queria saber quais são as expectativas de vocês, né? Como é que vocês estão pensando, o que vai acontecer nesse lugar? Vocês vão viajar para conhecer outras histórias, né? Compartilhar bastante com outros alunos analistas. Como é que vocês estão pensando assim? Estou bem ansiosa, quero muito conhecer lá, conhecer as pessoas e conhecer um pouco mais sobre o tema deles lá, poder conhecer todos. Estou bem ansiosa para ir lá e conhecer. Pesquisar sobre a cidade, sobre o Estou colégio. pesquisando ainda. Bom, eu acredito que essa experiência vai ser muito bacana, não só pelo fato de trocar vivências realmente, porque a gente vive do outro lado do país, é como se fosse um continente. O Brasil é gigantesco, então a gente tem diferenças culturais muito grandes. Então, além dessa troca cultural que a gente vai ter lá, poder conhecer novas culturas, poder conhecer novas alimentações, novos modos de vida. Além disso, com a COP, especificamente nesse ponto, eu acredito que as ideias que serão tratadas lá, a gente fala muito de network. Então, eu acredito que fazer o network bem feito lá para trazer essas ideias, essas informações para a nossa instituição e tratar desses assuntos e poder realizar aqui em nossa escola. Eu sei que vocês também estão bem ansiosos, porque é a primeira vez que vocês vão viajar de avião, né? Sim, fiquei extremamente É animado. muito legal, né? Tipo, você pensar, você receber uma notícia dessa, de que você vai viajar para um lugar distante também de avião. Uma das coisas que deixa os pais bastante preocupados também. E é algo, nossa, incrível ouvir viajar de avião. Mas Falou seu experiência pai falou, nossa, que experiência Sim, legal. muito legal. A escola proporcionar isso, né? É muito legal essa experiência. É uma experiência única também. Viajar de avião dá um friozinho na barriga, mas é bom. Sim. É bom a gente aproveitar a tudo. gente pensa, né? Como que vai ser a hora, como que vai ser tudo. A hora que chegar a hora. Sim, eu fiquei extremamente animado e espero por essa hora, mas bate aquela ansiedade, bate completamente, porque você não sabe o que Como esperar. vai ser a hora que chegar a hora. Você não sabe quanto tempo demora, quanto tempo dura, como vai ser lá, se vai... Tem Você não sabe algumas nada. escalas. É a nossa primeira vez, né? Tanto mim quanto dele, a gente não sabe como que é dentro do avião. Como é dentro do aeroporto, por exemplo. Em fotos, imagens. Legal. Então a gente não sabe como que é presenciar estar dentro de um avião. E aí vocês acham assim, né? Vocês trouxeram da partida do network, né? Que me trouxe muito legal. E o que vocês querem trazer de novidades, né, para a nossa escola, para quando vocês chegarem? Porque vocês vão chegar e a gente vai encher vocês de perguntas, de como foi, né, como foi a experiência. O que vocês querem trazer assim, de mais especial? Além de trazer um açaí para mim, tá? Já tinha combinado já. Eu espero, né, conhecer tanto a escola e tudo que tiver lá e trazer novas ideias, coisas que a gente ia aprender lá. Eu acho que seria bem legal trazer ideias, muitas coisas de lá para as pessoas aqui, para eles saberem como que foi, né? Poder presenciar lá e trazer para casa, né? Sim, trazer novos pontos de vista, novas ideias, novas questões que a gente pode trazer para a nossa própria escola. Como, por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco, a reunião que eu tive agora de manhã às 10 horas da manhã, um garoto de uma escola, se não me engano, uma escola social, ele trouxe uma questão sobre reutilização do lixo, reciclagem do lixo. Então, eu acho que a gente poderia trazer isso para a nossa instituição, ou aprimorar isso se já existe, não sei se já fazemos esse trabalho, se já fazemos, melhorar ou aprimorar, mas não somente isso, como também outras diversas ideias que a gente pode ter e durante essa troca de informações que vai ser a COP, a simulação da COP. Assim, quando a gente para pensar em projetos, né, na nossa escola, por exemplo, a gente tem a seletiva, o seletivo, né? E aí são pequenas ações que a gente poderia fazer como escola, como aluno, né? O que vocês acham, né, do pessoal que está nos assistindo, que nos acompanha, quais são as dicas que a gente poderia dar para os jovens, né, para que eles possam aproveitar esse momento, que é um momento único de COP30, então a gente está dentro de sala de aula, estamos falando sobre a ecologia integral nos nossos momentos, né? A gente teve agora a Semana Cultural,
que foi voltado para esse assunto, né? Então nós trouxemos a indígena Mambeba, né? Tivemos um desfile, que agora me fugiu a palavra, sustentável, né? Que foi muito legal, foi assim, o auge, a gente teve que fazer de novo mais uma sessão de desfile, porque foi muito legal. A gente tem pinturas incríveis aqui na escola, né? Sobre essa questão da natureza. Então eu gostaria que vocês falassem assim, como que a gente pode trazer para os jovens, como eles podem aproveitar todo esse momento, né? A gente ainda tem um semestre pela frente. Como é que os colegas de vocês podem aproveitar esse espaço? Bom, eu acho que o jovem ele deve estar inteirado nessas sessões, como eu acabei de trazer. Eu acredito que a gente tendo essa oportunidade, assim como eu trouxe, tendo essa oportunidade de ter profissionais, pessoas realmente que se interessam pelo assunto, vou falar olhando para a câmera ali, você não liga não, de ter esses profissionais, essas pessoas realmente que sabem do assunto, que sabem do que estão falando, porque muitas das vezes a gente vai para a internet, a gente vê especialistas do Twitter, pessoas que acham que sabem, mas não sabem nada. E aqui a gente tem mestres, doutores, pessoas que são realmente formadas e sabem genuinamente o que estão falando. Então a gente aproveitar, os jovens aproveitarem o que a escola, a instituição está proporcionando para eles é muito importante. Além de que você trouxe, do que as famílias, as pessoas podem fazer para auxiliar nessa questão ambiental, eu acredito que pequenas ações fazem toda a diferença. A gente muitas vezes olha para grandes instituições, a gente olha para grandes empresas, grandes pessoas, grandes polos comerciais, e a gente vê essas pessoas como sendo as grandes culpadas pelas questões climáticas, pelo aquecimento global e diversas outras questões. Mas a gente não faz nada para auxiliar nisso. Então, olhar para o mínimo que a gente consegue fazer, com o pouco que a gente tem nas nossas mãos, eu acho que é o essencial. Então, descarte de lixo adequado, não utilizar água de forma demasiada e diversas outras coisas que a gente pode estar fazendo para auxiliar nessas questões. Legal. É muito interessante isso, porque são pequenas coisas que a gente pode começar a fazer daqui mesmo, né? Da escola, da nossa casa, que a gente pode transferir isso para a nossa família, isso é muito importante. E que bom que vocês estão tendo essa experiência e essa oportunidade também, e logo, logo vão poder compartilhar isso conosco, né? Trazer essas experiências para a gente. Acho que é um pouco disso, né? Eu queria que vocês, para a gente finalizar, deixassem uma mensagem para as pessoas que nos assistem, né? Que esse tema é tão importante, pensando muito para o nosso futuro, para o futuro da nossa juventude. Que mensagem vocês deixariam para os nossos jovens que nos assistem agora? Acho que, apesar de ser do meio ambiente, da natureza, acho muito importante a questão também das coisas recicláveis e tudo. Acho bem importante jovens quererem procurar e aprofundar mais sobre esse assunto. Giovana, você trouxe, né, agora um pouco sobre o desfile, tanto que foi importante para você. Eu participei do desfile, foi muito legal poder participar e criar um vestido, né? Fazer algo que era lixo em forma de um vestido, sabe? Transformar em algo completamente diferente, você trazer algo novo. Tanto jornais, saco de lixo, tecidos rasgados, e juntar tudo e transformar aquilo numa peça, numa roupa, num vestido. Ou até mesmo não só um vestido, quanto outro material. Achei bem legal também poder participar. Bom, falando sobre o que o jovem pode fazer, o que as pessoas podem fazer para se inteirar nessas questões, eu acredito que, principalmente os jovens, devem procurar saber, procurar ter o interesse de saber. Então, muitas das vezes a gente fica o tempo todo rolando na tela do nosso telefone em coisas que não vão agregar a nossa vida. E tem até uma doença nova que você conhece, que chama Brain Loss. Não. Que é uma doença cerebral, que é uma degeneração do nosso cérebro por utilização demasiada das redes sociais. Então, a gente utilizar as redes sociais, ao invés de como malefício para as nossas vidas, a gente utilizar isso como um benefício, como algo que vai aprimorar as nossas vidas, as nossas relações,
é muito importante. Então, a gente conhecer canais que vão agregar nas nossas vidas, como, por exemplo, posso citar alguns, o Manual do Mundo, o canal Ciência Todo Dia, o Nerdologia, do Átila. A gente pode utilizar até mesmo o Nostalgia Ciência e diversos outros canais que falam sobre ciência e estão compromissados com a divulgação científica, compromissados com essa divulgação e esse interesse em engajar os jovens e as pessoas nessas questões é muito importante. Além do que eu falei, de não achar que as pequenas coisas que nós fazemos não fazem diferença, quando na verdade fazem. Então, por exemplo, o que eu citei sobre a utilização de energia elétrica de forma demasiada. Muitas das vezes a gente pensa, uma pessoa mais inteirada, ela pode pensar que, pela nossa energia, a fonte primária da energia do nosso país ser de fontes hidrelétricas, a gente pensa que isso não gera uma poluição, por ser uma energia renovável. Porém, essa energia, essa fonte de energia hidrelétrica, ela causa diversos problemas ambientais, como, por exemplo, a destruição de grandes áreas de floresta, que seria o habitat natural de diversas famílias de animais. Então, o descarte adequado do lixo, a utilização adequada dos recursos hídricos no nosso ambiente familiar, eu acho que são questões muito importantes para a gente tratar de questões ambientais. Nossa, muito bom, hein, gente? Deu para aprender bastante hoje, hein? Eu aprendi bastante. Queria agradecer a vocês, muito obrigada. Acho que vai ser agora no próximo semestre uma vivência muito linda para vocês. Então, espero que vocês aproveitem e compartilhem de tudo isso que vocês estão aprendendo, né? Tem mais aí alunos que são observadores e que estão aí de olho nas ações climáticas da nossa escola, nos nossos projetos, né? E muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Para você que está assistindo, muito obrigada pela participação. Então, a gente deixa aqui, dá o seu like aqui pra gente. Sigam nas nossas páginas no Instagram, Marista Escola Social Irmão Rui, Facebook. Comentem. E se você acha que tem aí um tema que a gente pode discutir com a nossa juventude, comentem aqui embaixo que a gente está disposto a conversar sempre e dialogar sempre, viu? Muito obrigada. Até mais.